Top 5 personagens injustiçados de One Piece. Geralmente, em histórias, é comum que costumemos ter personagens favoritos, seja por seu carisma, força ou sua presença. Como os jovens chamam hoje em dia, a aura do personagem. Mas por One Piece ser uma obra que está constantemente em expansão, eventualmente acabamos tendo sempre novas localidades e personagens importantes, seja para o arco ou para a história de modo geral. E como a obra está sempre se expandindo, é de se esperar que o Oda acabe deixando alguns personagens de lado, que tinham bastante potencial. Então essa é a minha missão hoje, dar reconhecimento para alguns que mereciam ter mais. E já fica o aviso, essa é uma lista de opinião. Bora pro top 5. Em quinto lugar vai ficar o Franky. O Franky tem um dos passados mais emocionantes da tripulação, ligado diretamente ao Tom e à herança dos navios que mudaram a história, no caso Pluton. Ele também representa a ideia do homem que virou máquina, carregando não apenas cicatrizes emocionais, como também físicas devido aos acontecimentos de Water 7. E é curioso, pois ele entra na tripulação como carpinteiro, e como tal, sua primeira tarefa é fazer o navio indestrutível pro bando. E então, tipo assim, ele entra pra tripulação e já tira sua única função, que seria arrumar o barco. E tal qual alguém que compra um console nos tempos modernos, sabendo que vai ser só um pesa-papel gigante pelo preço dos jogos, o Oda deve se tira no pé do Frank, fazendo ele ficar meio inútil na tripulação e por muitos momentos fazendo grandes nadas ali no barco. E isso só se intensifica depois do time skip. O Frank foi reduzido ao mais puro alívio cômico, com um design cada vez mais caricato, enquanto seu drama humano parece ter sido algo que nunca ocorreu aparentemente. Ele poderia ter sido um paralelo perfeito com o Vegapunk e a discussão até onde vai a humanidade com o meio tecnológico. Um arco onde o Frank lidasse com a própria perda da identidade humana, ou fosse confrontado com a ameaça de armas como Pluton, teria levado seu peso narrativamente. Mas, infelizmente, momentos que ele poderia brilhar, como Egghead, foi apenas esquecido. E, infelizmente, se talvez ao menos tivermos uma luta boa pra ele, ou ao menos alguma relevância quanto ao seu conhecimento sobre Pluton até o final da obra, já vai ser muita coisa. E olha que eu tô falando isso como alguém que por muito tempo teve o Frank como seu favorito. Agora, em quarto lugar, eu vou colocar o Usopp. O Usopp representa literalmente o homem comum que sonha ser um herói. Desde o seu vilarejo, sua jornada prometia um crescimento gradual, até que ele de fato se tornasse um valente guerreiro dos mares. Em alguns momentos ele parecia estar avançando para seu objetivo, meio devagar em comparação aos seus companheiros, mas mesmo assim colecionando alguns feitos que representam sua bravura. Porém, mesmo após o time skip, onde todos evoluíram, o Usopp por muitas vezes é tratado como apenas o covarde de sempre. Seu momento em Dressrosa, como o despertar do Haki da Observação, foi grandioso, mas não representou um marco de mudança para o personagem a longo prazo, e também não possuiu nenhum peso de continuidade, como era esperado. Oda por vários momentos poderia transformá-lo em um guerreiro atirador lendário, explorando seu papel como suporte essencial em grandes batalhas. Um desenvolvimento em paralelo com Yasopp, o pai dele, teria dado um drama incrível. Atualmente estamos em Elbaf e o Usopp parece estar um pouco mais corajoso, mas não duvido que assim como Egghead foi para Frank e o Ano foi para Zoro, apenas vai ser prometido algo pra gente que realmente não vai rolar. Agora, para terceiro lugar, eu vou colocar o Smoker. Primeiramente, quero começar com esse querido Boca de Chaminé, que teve sua primeira aparição antes mesmo do nosso Chapéu de Palha entrar na Grand Line. É curioso de se pensar que ele foi o primeiro marinheiro que realmente chegou a prender o Luffy. E se não fosse o Dragon e seus poderes de dados expurgados, a história poderia ter acabado ali mesmo. E esse personagem tinha um grande potencial, por diferente de muitos marinheiros que já havíamos visto até então, o Smoker não era um cara corrupto, e muito menos cego pelo sistema. Ele tinha seu senso de justiça próprio, e isso o tornava muito humano, muito mais humano do que muitos outros oficiais da marinha. Avançando mais um pouco, lá em Punk Hazard, as coisas pareciam caminhar para uma possível redenção do personagem, mas parece que o Oda queria nerfar ele ali, ou pelo menos dar um cargo a mais para outros personagens, e colocou ele para ser derrotado pelo Vergo e humilhado pelo Dom Flamingo. Chupa. Mas você vai me soltar nessa cena. Chupa. Sejamos honestos que muitos fãs do Smoker perderam hype por aí. Foi subestimado por ser fraco e começou a ser tratado pela fandom como só mais uma piada, quando na real ele poderia ter sido um rival constante pro Luffy, tipo um contraponto moral. Vocês acham que o Smoker ainda vai ter relevância na obra? Essa pergunta é só brincadeira, você e eu sabemos que ele não vai ter relevância. Em segundo lugar, eu vou colocar a Perona. Eu sei que essa escolha é um pouco curiosa, mas me escuta primeiro. A Perona foi um personagem com muito carisma e poderes extremamente criativos. Sua habilidade de negatividade é uma das mais únicas em One Piece. Vagabunda Dalva. Perfeito tanto para combate quanto para uma exploração de um lado mais psicológico da coisa. E ela, juntamente com o Usopp, teve um momento ali legal em Thriller Bark. E após isso, a Perona virou praticamente apenas um alívio cômico, ficando ali do lado do Mihawk durante muito tempo. Ela teve ali um destaque também com o Zoro, mas nunca voltou a ser relevante. A Perona, juntamente com o poder dela, teria sido um personagem fundamental para trabalhar temas como solidão e pertencimento, já que a sua infância e a personalidade são marcadas
marcadas por abandono e desejo de controle. Além disso, seus poderes serão perfeitos em confrontos de alto nível contra inimigos dominados pela própria confiança. Apesar de hoje em dia o Haki superar tudo, então se dane ter frutas criativas. E eu agora em primeiríssimo lugar. O que tá na capa desse vídeo. Enel, meus amigos. Esse é talvez um dos personagens mais poderosos de One Piece até hoje. Dono da Gorogoro no Mi, uma das logias mais destrutivas. Além de ter sido um dos primeiros personagens a demonstrar o mantra, que seria possivelmente a inspiração porque futuramente seria o Haki da observação. E quando me referi ao fato dele ser poderoso, realmente porque ele tinha muito potencial, não só como personagem, mas também como seu próprio poder. Ele representava a arrogância de um deus, e poderia ser uma ameaça muito além de Skypiea, mas sua derrota o mandou diretamente para a Lua, não só hipoteticamente falando. E apesar de ter tido uma história à parte, mostrando coisas interessantes quanto ao que ele estava fazendo, o Oda nunca trouxe o Enel de volta para o enredo principal. E honestamente, se o Crocodile voltou depois de ter sido espancado ali pelo Luffy pré-time skip, eu não duvidaria que teve algum universo onde o Enel em algum momento acabou voltando e ele foi uma ameaça de nível global posteriormente. Seja por um uso melhor à sua fruta, ou até mesmo pelo fato dele ter adquirido conhecimento a mais na Lua e também agora por ter seu exército próprio. Ele também poderia ter tido um uso muito interessante quando se trata de explorar o século perdido e também o legado das civilizações antigas, já que a sua ligação com a Lua tem uma relação direta com algumas mitologias do mundo de One Piece. E assim como muitos canais de teorias, sim, eu fico esperando o retorno do Eminem à obra. E sejamos honestos, você com certeza deve ter pensado em alguém que não foi tão bem utilizado, mas para mim, esses foram alguns que mais fizeram eu ficar reflexivo sobre essa questão. Quase coloquei o Brook aqui, mas honestamente seria no mínimo curioso um vídeo de desperdícios com a maioria sendo personagens do grupo principal. Então é isso, deixa a sua visão de algum personagem que deveria ter sido mais destacado e por que ele não foi tão bem aproveitado, e um agradecimento especial aqui para os membros do canal, o Scope, a Lani e o Venio. Não se esqueçam de curtir o vídeo e deixar um like, até porque recentemente foi meu aniversário e eu não recusaria você hypar o vídeo como um presente. Então é isso, até a próxima, eu sou o Solar, tchau.